esse, receber um equipamento desse, traz para a gente o sentido de ter céu, né? Então, o céu foi construído, né, ele foi criado, ele foi idealizado no começo da gestão da marca Suplicy, 2001-2002, a partir do mapa da cidade de vulnerabilidade. Os primeiros 20 céus foram construídos na periferia da cidade, na borda da cidade, que era escassa de equipamentos de esporte, cultura e de lazer. Eu participei da inauguração de vários deles, e cada um deles foi uma emoção muito grande. Acho que o que tinha mais gente, assim, que eu me lembro de todas que eu fui, foi Guaricanduva, que é um céu muito grande, de uma população muito participativa, e eu me lembro muito bem desse. Então, de lá para cá, né, foram criados mais céus, construídos mais céus dentro de uma mesma linha, mas a gente retoma agora, né, vários anos depois, temos a promessa de mais 20 céus, né, serem construídos na cidade, mas não só enquanto equipamento. Acho que isso de ser um equipamento construído para atender uma população específica, né, ela tem um sentido político muito forte, como a Márcia disse. Não é um político partidário, né? Até porque nós temos aqui várias correntes, né, políticas. É político no sentido de ser direito do cidadão, né, de uma luta política em favor da garantia dos direitos. Então, isso que me faz muito feliz. Eu estou fazendo a posse da 4ª gestor de céu. Eu estive de manhã no São Rafael, dando posse para Socorro, que está aqui presente. Né? Levanta a mão aí, Socorro. O Sebastião, ele já chegou? Ele deve estar chegando no céu São Mateus, da Thelma no céu Alto Alegre. Agora, com muito prazer, que eu faço a abertura de um evento que ele é solene, ao mesmo tempo ele é informal. Ele é para ser apresentado, né? Ele tem a intenção de apresentar a pessoa que vai cuidar da gestão desse céu nos próximos anos. E eu não poderia deixar, diante disso, agradecer as pessoas que trabalharam no céu durante esse tempo todo. Né? A Célia estava em férias nos últimos dias, eu não consegui também falar com ela, mas assim, agradecer a Célia e toda a equipe aqui presente, eu não sei o nome de todos, tá? Então, em nome da Márcia, eu agradeço a todos, e mesmo sabendo que provavelmente não ficariam, né, porque muitos da equipe mudarão, desempenhar o seu papel com o mesmo compromisso que eles desempenharam esse tempo todo. Então, isso é muito bom da gente ver, porque o céu passa a ser não de uma gestão política, não daquela administração. O céu é da comunidade onde ele está inserido, onde ele está construído. E isso nos deixa muito felizes. Então, participar dessa maratona hoje, para mim, é uma honra. Poder dizer que nós temos 5 gestores hoje escolhidos democraticamente, eles se inscreveram. A gente saiu uma lista tríplice de cada DRE, foi para a Secretaria da Educação e de Governo, e esses nomes foram escolhidos. Eu penso que cada um desses gestores e gestoras conseguirão, com a ajuda da comunidade, de toda a equipe que trabalha, fazer garantir 2 coisas importantes. A qualidade do trabalho interno, uma articulação com a educação, esporte, lazer interno do céu, porque nós temos o C, o ME e o MF, a cultura e o esporte, mas o segundo desafio é a articulação com a comunidade externa, as pessoas que moram nessa região. Então é muito prazeroso, eu já estive aqui várias vezes, inclusive uma delas com o pessoal do CIEJA, no teatro, lotado, algumas pessoas dizendo, uma mulher que estava do meu lado, disse, eu nunca fui ao teatro, eu nem sabia o que era isso. Quer dizer, você tem pessoas que nunca foram ao teatro, nunca foram ao cinema, e ter essa possibilidade perto da sua casa, acho que isso é grandioso, né? Para a gente ver uma peça, a gente sabe no centro da cidade, né? na Brigadeiros Antônio, onde tem os grandes teatros, e nós temos aqui no nosso meio, onde os cidadãos, né, as pessoas que moram aqui, eles podem ser consumidores de cultura, ou seja, eles vêm para usufruir da cultura oferecida, trazida de fora, mas também para produzir cultura. Pode trazer da comunidade os talentos existentes na região, para cantar, né, para dançar, para o teatro. Essa moça que cantou hoje, Gislene, né, ela é uma educadora, uma alfabetizadora, e tem uma voz maravilhosa. Né? E muita
pessoa não tem espaço para divulgar esses talentos. Então eu agradeço e parabenizo, tá? Porque eu fiquei encantada com a voz dela, acompanhada pelo violão do Ari. Então uma dupla que pode ficar desconhecida, ficar no anonimato. E o céu é uma chance para que essas pessoas sejam conhecidas e mostrem o seu trabalho. Então nós vamos ser bem breves, tá? Eu espero não ter esquecido de agradecer ninguém. Estou vendo que o pessoal da terceirizada está aqui. Acho que é fundamental o trabalho de vocês. Se vocês não estiverem aqui, o céu não acontece, né? Então nós temos um gestor, coordenadores de núcleo, coordenadores de projeto, equipe da segurança e da limpeza. Se eles resolverem não vir trabalhar, o céu não vai andar, não é isso? Então a gente agradece de coração o trabalho de vocês e terem vindo aqui prestigiar a posse da professora Adriana. Eu não vou falar da biografia dela toda. O que eu conheço da Adriana, que é uma excelente coordenadora pedagógica, trabalhou no CEL São Rafael, né, na Candidadora, na EMEF Candidadora, durante muito tempo, na formação de professores, no acompanhamento dos alunos. Eu tenho certeza que esse é um desafio grande para ela, mas que ela vai dar conta do recado. Que ela vai fazer esse CEL bombar. Não porque não tivesse, porque esse CEL sempre foi conhecido por realizar trabalho. Mas a gente traz sangue novo, traz gente nova e numa perspectiva de uma gestão que vai apostar nisso. Acho que essa que é a diferença, não são as pessoas. Porque um CEL desse para funcionar, ele precisa que a estrutura funcione, que se consertem as coisas, que se faça a manutenção desses equipamentos para que ele funcione bem, para que atenda bem as pessoas. A outra parte é o acolhimento dessa equipe que trabalha aqui dentro. Então, acho que a gente pode ter a confiança, a gente pode ter a confiança de que será realizado um bom trabalho. Chegou o outro gestor do CEL aqui, o Sebastião, que eu já falei dos demais, e lógico que o Talvânio não pode vir, porque ele está preparando lá às 7h30, começa lá. Então, de novo, quero agradecer a todos e desejar assim, sucesso no seu trabalho, Adriana, tá bom? Então, bem-vinda ao CEL. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Foi muito em cima, né? O convite foi feito ontem. Eu sei que vocês abriram mão dos compromissos para estarem aqui. Eu queria agradecer a presença, agradecer a Deus primeiro, que Ele nos permitiu estarmos todos aqui hoje. A minha família, que sempre valorizou muito a educação, meu pai está aqui hoje. Então, se eu estou aqui, é graças a essa valorização, né? Do que é a educação. Não vou falar muito, senão eu choro. Agradecer aos meus colegas da EMEF que eu trabalhava, que estão aqui me apoiando, né? Que eu deixei com tristeza, alegria pelo novo desafio e tristeza por deixá-los, né? Agradecer a equipe que me acolheu muito bem ontem. Eu cheguei ontem aqui, foi o primeiro dia de exercício, fui muito bem acolhida, como se eu já estivesse em casa, como se eu os conhecesse. Agradecer o Conselho Gestor, que também foi, que é muito atuante, eles já me passaram, é muito participativo, é isso que a gente quer realmente, né? E a vocês, porque o CEL, ele é de vocês, ele é dessa comunidade, ele é do Sapopemba. Eu só estou aqui com a incumbência de administrar, juntamente com a equipe. Com a equipe que virá, ou alguns que vão se manter, a gente ainda não sabe. Então, com a equipe que virá, então a gente tem a incumbência de administrar. Eu acredito muito, como eu falei, em todo o processo, na minha proposta, que vai estar disponível para vocês lá em cima. Eu acredito nisso como um equipamento ideal de educação, que tem um tripé: educação, cultura, educação que é a mente, a cultura que é o sentimento, a alma, e o esporte que é o corpo. Então não existe um ser humano que tenha só um desse tripé. Ele é manco, né? Se tiver faltando um apoio. Então eu acredito nesse tripé. Então nós temos tudo para fazer uma educação de qualidade. Então quem ganha? Ganham vocês, os filhos, vocês que participam das atividades. Então que seja uma gestão que fique marcada, que seja um marco para o bairro de Sapopemba e um referencial na cidade de São Paulo, que a gente possa fazer coisas aqui que dê visibilidade a essa comunidade, que vocês merecem, que São Paulo conheça vocês. Tá bom? Muito obrigada pelo acolhimento e é isso que eu tenho para dizer. Obrigada.